Sua pregação muito linda. Amém, amém. O que você entendeu, Maria de Lourdes, sobre a pregação? Eu estava falando sobre vários pontos aí a pastora agora tem bananada, foi longa a pregação, foi de 2 temas que o senhor falou, que o senhor estava falando. Foi sobre as decisões, né? Pastor agora, um black. Sobre as decisões. São muito importantes, né, Maria de Lourdes? Sobre as decisões que eu estava falando, dando os exemplos, né? Pois é, Maria de Lourdes. Você tem aí, na Alemanha, algum texto da Bíblia para ler para nós hoje? Eu tenho, pastora. Eu estou aqui assim no Salmo 146, né? Que vai até de 1 a 10. Posso ler, pastor? Pode ler, Maria. Primeiro, louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confies em príncipes e nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tomam-se para a sua terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja a esperança está posta no Senhor e seu Deus, que fez aos céus e a terra, o mar e tudo quanto há nele, e que guarde a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. Ó Senhor, solta os encarcerados. Senhor, abre os olhos aos cegos. Senhor, levanta os abatidos, e o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, ó Deus, ó Sião, e a geração em geração louvai o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvai a minha alma ao Senhor. Tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Que salmo é este, hein? Esse é o Salmo 146, pastor. Aí vai de versículo de 1 a 10, né? Amém. Gostei muito desse salmo aqui, né? Que a nossa alma engrandeça ao Senhor, né, Maria de Lourdes? Nossa alma pertence ao Senhor e devemos louvar a Ele e não admirar ou louvar os príncipes da terra. Está falando bem claro aqui, né, pastor? Não confieis nos filhos dos homens, né? Não confie nos filhos dos homens, né? Só Deus, só nosso Senhor pode nos dar a salvação. E só nele devemos ter a fé. Às vezes a pessoa coloca a sua confiança, a sua fé sobre sistemas, homens, e acaba se decepcionando, né, Maria de Lourdes? Claro, porque os homens são impuros, né? Eles são impuros, são todos imperfeitos e a maior parte cheia de maldades. Como que vamos colocar fé numa pessoa que é carnal ou então em santos de barro? Não podemos, para isso temos nosso Pai Salvador, que nos deu a vida, né? Que Deus soprou nas nossas narinas e nos deu o espírito de vida, né, pastor? É verdade, é verdade. Olha, a Zelândia está nos ouvindo, um grande abraço, daqui a pouco passo o áudio dela. Temos também Lindalva do Chile, está nos ouvindo lá no Chile. Lady Cleide, né? Também em São Paulo, está nos ouvindo. Delair, nos Estados Unidos. Ana Paula, nos Estados Unidos. Alessandro do Rio. Nadir Tine, de São Paulo. E deixa eu ver mais aqui. Zelândia Borges, já falei, né? Driele Mendonça, eu não sei onde Driele é. Estão todos nos ouvindo. E também Mônica Lima está nos ouvindo lá em Lodenstein. Olha, Maria de Lourdes, a fé deve estar no Senhor. A fé do cristão não deve estar em sistemas e pessoas,
deve estar em Deus. As pessoas podem usar muitas desculpas e dizer, não, o governo tal, mas quem faz o seu governo é Cristo e você, né, Maria de Lourdes? Exato, nós temos o nosso governo, né? Nós é nosso Deus, nós temos, temos também a lei de Deus, que essa sim devemos temer e respeitar, a lei de Deus, e não a lei dos homens, né? Porque a lei dos homens muda a cada dia, de verdade, mas a lei de Deus é permanente, desde o primeiro dia até o último dia será a mesma lei, não é? É verdade, é verdade. Confiar na lei do Senhor, confiar em Deus. Às vezes colocamos a nossa esperança em fulano, em Beltrano, em sistemas, e acaba se decepcionando, né, Maria de Lourdes? É verdade, porque aqui também, pastor, nós estamos de passagem, é por um tempo. Nós vivemos com o sistema da terra. É verdadeiro. O que temos que fazer? Respeitar o sistema da terra, respeitar as leis, né? E viver de acordo para não termos problemas com a justiça, para não termos problema com pessoas, conflitos, não termos conflitos na vida, evitar os conflitos, né, pastor? Né? Porque se a gente tivesse... A gente deve evitar conflito. Eu sei que às vezes a gente não... por isso que a Bíblia diz, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, se depender da gente, vamos ter paz. É porque às vezes o inimigo levanta pessoas contra a gente, aí tem que haver guerra. Mas, e quando depender de nós, devemos evitar o conflito, puxar para o acordo. Para que tanto conflito, tanta justiça, tanta briga judicial, tanto enfrentamento? Vamos viver a vida, vamos viver o amor e a alegria da vida, né, Maria de Lourdes da Alemanha? Que a gente vivendo honestamente, respeitando a lei do país, tem leis que são internacionais e cada país tem as suas próprias leis também, e a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. Então temos que respeitar o lugar que nós estamos, né? E principalmente como somos forasteiros, nós somos, né? Estamos em outros países, aí temos que respeitar mais ainda, não é? Evite choque, né? Evite choque com quem quer que seja. Procure a paz. A Bíblia não diz para a gente buscar a paz. A Bíblia é bem clara, né? Bem clara, Maria de Lourdes. Busque a paz. Então a paz é algo que você pode buscar. Verdade, pastor. Se a pessoa por um acaso, às vezes, cai num conflito de ter problema com a justiça, o nome fica lá, e essa pessoa vai estar sempre com problemas, porque qualquer coisa que acontece, a justiça está lhe procurando. Não é verdade? Está lá, o nome está registrado. Então a pessoa já está... E como não resiste, a gente não vai ficar... Nós queremos estar registrados aonde? No livro de Deus, na vida eterna. Aí que nós queremos estar registrados. Nós não queremos estar registrados aqui no livro da lei da terra, né? Para ser punido. O importante é estar registrado no livro de Deus, né? No livro de Deus. Esse livro nós temos que fazer todo o possível, que ainda somos, eu, pelo menos, me considero assim tão pequenininha, tão cheia de pecados, tão impura ainda, para ser tão merecedora. Mas eu estou procurando dar todo o meu esforço para me aprender. Eu estou gatinhando, pastor, estou aprendendo, mas estou fazendo com muito amor, com muita fé e com muito carinho. E eu aprendo com as irmãs, né? Quando a Ana Paula dá essas aulas para a gente, esse baile assim, sabe, pastor? Aí eu fico, meu Deus, falou comigo, né? Estamos buscando Deus, né? E aí Deus usa você, Deus usa Ana Paula, Deus usa Adriana, Deus usa Mônica. Adriana Reis. Adriana Reis. Então, o pessoal que deixa Deus usar. Deus, ele se manifesta para edificar, não para destruir, mas para edificar a sua igreja. Eu gosto muito, pastor. Nossa, eu gosto muito. Eu não perco. E depois eu escuto todinho a repetição dos cultos, né? Eu escuto todos eles várias vezes, que sempre fica uma brechinha, uma coisa que a gente não entendeu, que eu não entendi, que eu quero estar de novo, né? Então, então, você estava falando hoje também, que você estava dando essa pregação,
falando da igreja lá, que o pastor derrubou o outro, né? Que colocou ele como pastor e depois ele derrubou esse pastor, né? O pastor chegava a ficar de joelho pedindo para ele, né? Aí eu achei isso tão... Pastor, eu chorei quando eu escutei isso, sabia, pastor? É verdade. Eu achei tão deprimente. Como é que pode uma pessoa humilhar tanto uma outra pessoa que tanto ajudou? Não é verdade? Então, você, Marco, ficou de joelho, né? Diz que ele ficou de joelho. Pastor, eu chorei. Eu fiquei emocionado porque eu estava lá, eu estava do lado do pastor, Não, e o pastor de joelho. Quando eu falo, E o outro dizia para ele: você é um carnal, você quer dormir todos os dias com sua mulher, você é um carnal. Né? Então eu digo, meu Deus. E o outro de joelho, irmão, não é assim não, tal, porque ele estava fragilizado, né? Fragilizado. Mas você vê, Deus vê isso aí. Mas o outro em nada usou piedade. Até que eu cheguei para eles, pastor, se levanta daí que você não errou não. Né? A vida, é o mundo é assim, é cheio de trairagem, né? E aí fica pensando, pastor, se é um homem, se é uma pessoa que está servindo a Deus, que está querendo ser um servo de Deus, que é uma pessoa que está sendo um servo de Deus, não vai fazer uma coisa dessa, né? Vai pensar, vai parar para pensar o que está fazendo, que está agindo. Ser grato, porque eu estava escutando um vídeo do Senhor, que eu estava estudando esse vídeo, que eu gostei demais, sobre a gratidão, né? A gratidão, quando eu me lembro, por exemplo, de Arnica, amiga de Mônica, quando eu me lembro de Geni, amiga de Maria de Lourdes, são grandes pessoas que eu não conheço, mas eu sou tão grato a essas pessoas, porque eu fiquei pensando, Maria de Lourdes, doidona, dentro daquele quarto, sem tomar banho, sem ver a luz do dia, ela podia ter dito, pega essa mulher e joga lá no hospital de doido. Aí que ficava pior para Maria de Lourdes. Mas não, ela aguentou dentro da casa dela. Ela aguentou que um irmão, uma irmã não aguentava de Maria de Lourdes, até que o anjo veio e libertou. Poxa, a gente tem que ser grato a uma pessoa dessa, Maria de Lourdes. Se a gente não for grato, a gente não é grato a mais ninguém. Eu vou ser eternamente grata a ela, pastor. Tem coisas, Maria de Lourdes, que não tem dinheiro no mundo que pague. Que é uma pessoa estender a mão pra gente quando a gente tá no chão, na sarjeta, se arrastando. Porque a maioria das pessoas pisam na cabeça. Mas tem sempre uma alma boa que estende a mão. Mas o que acontece é que existe, Maria de Lourdes, um espírito de ingratidão no mundo. Um espírito de ingratidão. Né? Eu gostei que você escutou o vídeo lá, chegou a chorar, não foi? Oi, pastor, nossa. Olha, eu acompanhei o caso desde o começo até o fim, né? E eu fico vendo como as pessoas em nome de Deus podem ser prepotentes. Não é à toa que mataram Jesus em nome de Deus, né? Mataram Jesus em nome de Deus. Jesus, para os caras que mataram Jesus eram safados. Eles eram safados. Como é que Jesus pode curar no sábado? Sem vergonha. Quer dizer, existe um espírito de cegueira no mundo, Maria de Lourdes. Existe, né, pastor? Esse espírito cega as pessoas ficam cegas. E às vezes elas destroem as pessoas que levantam ela. É incrível isso aí. Então isso é horrível. A minha amiga, mesmo depois que eu vim para a Alemanha, pastor, eu podia ligar 24 horas para ela, eu ligava de madrugada, e eu ficava me desabafando, falando, chorando, e ela ficava escutando. Ela nunca desviou, nunca disse, eu vou desligar agora eu não posso. Ela dava toda a atenção para mim. Isso eu nunca vou esquecer uma coisa dessa. Isso aí, Maria de Lourdes, é em pequenas coisas, em grandes coisas. A gente deve ser grato, grato a Deus, grato à água que nos lava, grato à água que a gente bebe, grato a Jesus Cristo pela vida. Um dia eu conversando com o cara reclamando muito, eu disse, eu agradeço a Deus, mano. Agradecer o quê? Agradecer o quê a Deus? Eu digo, rapaz, tu não é vivo, forte que nem um touro, não tem uma dor numa unha, não tem uma doença, não tem nada. Mas tem que ser assim mesmo. Deus me botou nesse mundo, eu não pedi. Quer dizer, olha o caráter desse cara. Olha a mente desse homem.
Nossa, Nós devemos ser gratos até o filho que deu um presente que Deus nos deu, né? E às vezes até alguns inimigos que se levantam contra nós, que servem para nos alertar. pastor, né? Agradecemos a Deus pela diversidade também. E outra coisa, Maria de Lourdes, a pior coisa que pode existir no ser é a ingratidão, porque Deus se lembra de Lúcifer. Deus fez tudo por Lúcifer. Então, né? ele foi ingrato a Deus, né? Foi. Ele quis ser maior que Deus, né? Então, né? Isso acontece demais. Olha, e, principalmente no meio cristão, acontece muito. Né? Eu fico vendo aqueles caras lá do Tibete, os Dalai Lamas. Quando um Dalai Lama forma outro Dalai Lama, o cara passa a vida todinha com a fotozinha do professor, do mestre, no quarto dele. Né? Então, isso que eu falo, e eles não conhecem Jesus. E eles não conhecem Jesus. Já aqui é um criticando o outro. O cara bota o cara como pastor, o cara faz uma grande igreja. Aí um fica dizendo que o outro tem demônio. Pastor fulano é endemoniado. O cara que botou ele. Eu estava escutando, eu fiquei assim horrorizada. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Aí a gente fica imaginando, se uma pessoa, pastor, aí por exemplo, as pessoas que não estão seguindo, não falo nem a palavra crente, eu falo que não estão seguindo a palavra de Deus no Evangelho, vê uma coisa dessa, vai numa igreja dessa, por exemplo, a primeira vez que vai ver isso, leva uma má impressão, não volta mais, pastor, tem pessoas que não volta mais. Olha, Porque não entende que a palavra de Deus, que aquela pessoa que está ali, não está representando a Deus, ela tem que buscar a palavra. Mas aquela pessoa, aquele pastor está fazendo uma coisa diante dos olhos que choca às vezes as pessoas que vão na igreja pela primeira vez, pastor. Por exemplo, houve um caso que tinha um amigo do meu pai que trabalhava, né, numa empresa de refrigerantes, aí foi botado para fora, né? Eu me lembro, eu tinha uns 9 anos, e meu pai chegou para ele e disse: olha, se você for um pedreiro bom, nunca vai faltar serviço para você. Aí ele disse: eu não sei mexer nisso, Aí meu pai disse: eu te ensino, rapaz, eu te ensino. Então meu pai ensinou ele a arte do pedreiro, né? E meu pai ensinou ele a sentar tijolo, botar a linha, levantar o prédio, fazer a viga, tudo. Quando ele aprendeu, aí ele começou com aquelas brincadeirinhas, chamando meu pai de incompetente, né? Quando os fregueses do meu pai iam procurar meu pai, aí ele dizia: Joel, Joel tá entortando a parede, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ele se sentiu mais esperto, mais sábio, né? No final de tudo, ele acabou tomando os fregueses do meu pai, aí meu pai ficou trabalhando para ele, né? Ficou trabalhando para ele, meu pai, né? Como fosse um empregado. E eu nunca esqueci disso. Eu digo: mas rapaz, tá vendo que coisa, né? E mesmo assim ele acabou tirando meu pai, dizendo: o meu pai, o Joel entorta as paredes. O professor dele, né? Mas ele não admite isso. Então, existe muita ingratidão. O coração do ser humano é ingrato. O coração do ser humano é ingrato. O pai do senhor foi muito humilde ainda de ficar trabalhando para ele. Foi porque ele tomou os fregueses todinho do meu pai. E se meu pai não estivesse trabalhando para ele, não tinha aonde trabalhar. Acabou aceitando, mas mesmo assim ele passou a ficar bruto com meu pai, achava qualquer erro para: esse negócio tá errado, rapaz, né? Então, veja como é o ser humano, né? É o ser humano. Aí pronto, aí meu pai saiu, disse: não, deixa ele, que ele sabe demais, ele é o mais sabido de tudo, ele é mais sabido que Deus. Então, a ingratidão existe muito. É fruto a ingratidão, ela é fruto da carne. Os homens são ingratos. Se você fizer para eles 99 e não fizer 100, eles acabam com você. Então, e como eu sempre, pastor, por exemplo, né? Se uma pessoa está, eu sei que não são todas enfermeiras, mas a pessoa está no hospital, a enfermeira está ali cuidando do paciente, às vezes com todo amor e carinho, porque essa profissão não é fácil. A gente não. Os olhos. E quem está doente fica abusado, né? Fica abusado. Muito abusado. E tem pessoas que falam assim: você está fazendo aqui o seu trabalho, para isso eu pago, você recebe seu ordenado, é sua obrigação.
Quer dizer, isso não se faz, não se trata, porque a pessoa está ali cuidando com carinho. Às vezes sente uma dor entre isso, então desconta em cima da enfermeira aqui, né? Que está cuidando ali, né? Ou então está num lugar que está sendo servido, trata mal a pessoa que está lhe servindo, né? Você está sendo pago por isso, você já ganha o seu 10% na sua conta. Então, coisas assim, tão de baixo nível. Tão prepotente, né? O comportamento, né? Porque Agora, eu acho assim, pelo que eu acompanho, das mulheres, os homens, né? Eu converso com um, converso com o outro. Eu tenho o maior prazer de atender vocês. Às vezes eu falho, porque às vezes eu não dou conta. Mas o que eu acho, assim, mais que dói, é a pessoa viver com um homem durante 30 anos, dar 2 filhos maravilhosos para ele, um homem e uma mulher já formado. Depois de 30 anos o cara fica rico, aí arruma uma puta bem novinha, aí olha, chega pra mulher e diz: tu é fedorenta, tu é uma velha, tu é uma gorda, tu não presta, a boizinha lá é que é gostosa. É muita humilhação, Maria de Lourdes, é muita humilhação. E esse mês que passou, eu chorei muito, porque eu perdi uma amiga nesse estilo aí, né? Ela tinha câncer, então a gente orava e fazia votos, e o câncer estabilizou, né? Estabilizou, não avançou, começou a retrair, e fazendo voto, orando, ela autohemoterapia, tudo que fosse necessário, e graças a Deus o câncer foi retraindo, retrocedendo. Mas nesse meio tempo, o marido dela, ela terminou a quimioterapia, parou. Aí o marido dela pegou e arrumou uma quenga. Aí chegou em casa e disse: arruma meus troços aí que eu vou embora, eu tenho outra. Meu Deus. Tudo que ela mais amarra nessa vida. Que eu tenho a foto dela e dele aqui. Ela amava esse cara de um jeito, até as irmãs dela amavam ele. Ai de quem falasse algo que ele era feio, que ele era isso. Porque a família toda gostava do cara, ninguém esperava isso. Aí ela disse: mas você vai me deixar assim? Como é? Não, eu tô com outra. Não, tenha calma, não me deixe não. Como é que tá? Não, a outra tá buchuda e eu vou assumir, eu quero o divórcio. Bora, arruma minha roupa. Esse choque foi tão forte, né? Tão forte. E ela tentou voltar, ela ligou pra mim, a irmã dela ligou pra mim chorando, né? E a gente, vamos orar, o que foi que houve? Não, é porque ele arrumou uma irmã, é até irmã da igreja, né? Aí arrumou a irmã da igreja, ele quer agora se regularizar, porque a igreja lá exige que ele case no papel, e ele tá fazendo muita pressão. Aí teve um dia que ele passou um WhatsApp pra ela: eu vou esperar que você morra, por casar de novo, bote logo, eu quero logo o divórcio. Aí deu uma dor de cabeça nela, e essa dor de cabeça era um derrame, aí ela morreu, né? Meu Deus, pastor. Morreu de tristeza, porque era o maior amor da vida dela. Aí o médico falou: não, ela não morreu de câncer, ela morreu do derrame. Ela pensou demais, ela chorou demais, né? E eu fiquei chocado com essa cena, porque eu conheço ela, conheço a... Ingratidão, né, pastor? Isso é uma grande ingratidão. Meu Deus! Olha, no mínimo, o cara quer arrumar uma mulher, arruma, tal. Mas, assim, o jeito que ele chegou, o desenlace que ele usou, não estou acusando ele, eu estou dizendo assim, foi muito pesado. Realmente ela aguentou uma dura, porque ela amava ele, ela amava, era Deus no céu e ele na terra, né? E aí ele começou a dizer que ela era velha, que não servia para ele, que ele precisava de uma mulher nova, tá? Aí acabou, arrasou, e ela ficou sem chão, né? Sem chão. Imagino, pastor. Exato. O choque foi tão pesado, aí foram pro médico, olharam, não descobriram nada, aí foram de novo. A irmã dela foi que descobriu que ela estava cantando coisa assim sem nexo. Aí ela tá meio... O que foi que houve? Ela tá aérea, né? E quando levaram era um coágulo, né? Aí daí ela foi embora, né? Ou seja, faltou um pouquinho de gratidão. Você sabe o que é 15 anos de casamento, né? Ela 15 anos de casamento, que ela amava tanto ele, lavava a roupa dele, tudo. Muito grande. Ninguém é preso a ninguém, mas eu acho assim que foi uma dura muito, né?
Porque ninguém está livre, por exemplo, pastor, a gente não acusar ninguém, mas, por exemplo, pode acontecer aqui ou ali que uma pessoa realmente, depois de tantos anos, se apaixone por alguém, mas que saiba sair do casamento numa boa, sem ofender, sem maltratar a pessoa. Se humilhar, né? Mas sair como entrou, saia como entrou, né? Na verdade, ele entrou devagar e saiu arrombando, né? Ou seja, é como o pessoal fala, entra pequeno e sai arrombando. Isso é um mundo, viu? A Jesus Cristo, até com Jesus Cristo, não foi 10 leprosos que eu curei. Cadê os outros? Só veio um e é mais estrangeiro, né? Então, Jesus sentiu falta. Eu acho que a ingratidão no mundo é muito grande e as pessoas às vezes pensam que o mundo gira ao redor delas, né? E elas assim... A arrogância é muito grande, a arrogância, a petulância, sabe? É muito das pessoas. Como você estava falando aí... Exato. Resultado. Uma vez eu vi um médico, né? E esse médico estava com 3 predeiros trabalhando na mansão dele. E eu estava em frente a ele. Aí ele olhou para os pedreiros e disse: vocês vão no meu carro, mas não vão sujar o banco do meu carro. E os pedreiros tinham tomado banho, colocado aquela roupinha de pobre, mas era roupinha limpa, né? Botem papelão na bunda para não sujar o meu carro. Rapaz, eu olhei assim, eu ia a pé, mas não entrava nesse carro não. Eu ia a pé. Não entrava nessa... Eu me zanguei. Aí os pobres coitados pegaram o papelão lá dentro, botaram, mas ele não tava com roupa de trabalho não, era roupa... eles trocam de roupa, né? Trabalhavam com aquela bermudinha. Claro, não, ele sai todo arrumadinho, perfumado, sai tudo direitinho, na maneira que eles podem, né? Cada um sabe do seu bolso. Olha, a gente deve fazer as coisas para as pessoas sem esperar gratidão. Quem espera muita gratidão do homem sofre muita desilusão, já diz a frase. Quem espera muita gratidão sofre desilusão. Às vezes a gente espera uma gratidãozinha, mas ela leva um coice. Então, se você fizer alguma coisa para alguém, faça como se fosse para Jesus. Porque Jesus devolve o que você fizer. Sem esperar. Sem esperar retorno daquela pessoa, né? Entendeu como é a coisa? Exato. Porque o seguinte, é duro você ajudar uma pessoa, você trata bem, você trata essa pessoa como um rei. Aí depois a pessoa pega, dá um chute na tua bunda, te humilha, né? Exato. É incrível, é um ódio tão grande. A maioria do ódio das pessoas é contra as pessoas que ajudam elas. Mas é verdade, pastor. Se revoltam sabe lá por que motivo, né? Por inveja, às vezes até querer tomar o lugar da própria pessoa, como aconteceu com o pai do senhor, que outro não tirou o trabalho dele, não fez, né? Espalhou que ele era o melhor, né? Essas ingratidão tão grande e essas humilhação é que às vezes eu não suporto, pastor, quando eu vejo. Eu fico revoltada com essas coisas, pastor. Mas não fique não, porque... né? Não fique não, porque isso é um mundo. Isso aí é um mundo, né? Isso já aconteceu centenas e centenas de vezes e vai acontecer. Agora temos que ter cuidado, né? Para que a gente não faça. Eu me lembro que eu também faço as minhas penitências, né? E às vezes eu passo o dia lá em São Vicente de Paula. Alô? Estou escutando. Às vezes eu passo o dia lá em São Vicente de Paula e eu fico conversando com os velhos. E tinha uma velhinha lá tão cheirosa, tão bonitinha, bichinha, né? Aí ela falou para mim: oi, tudo bem, o senhor é pastor? Eu digo: sou. Eu estou esperando o meu filho. E ele mora onde? Em São Paulo. E o que a senhora veio fazer aqui na Paraíba? Não, eles disseram que vinham visitar uma prima dele aqui, uma pessoa, e deixou eu aqui. Sim, mas faz quanto tempo que eles deixaram a senhora? Já faz uns 3 anos. E eles não vieram mais aqui, não? Não, é porque meu filho é um homem muito ocupado. A minha filha é uma mulher que tem muitas ocupações, filhos. Aí não dá para eles virem aqui. Mas eles vão vir. Aí toda vez que tem o domingo de manhã, eu me arrumo e fico esperando ele aqui. Aí eu disse: mas seu filho não liga não para a senhora? Não, ele veio aqui, deixou o cartão da aposentadoria aqui em São Vicente. Aí o São Vicente saca o cartão da aposentadoria, mas ele vai vir, porque ele é muito ocupado, pastor. Aí ela sentou, conversou. Eu também sei cantar um hino.
Qual é o hino que a senhora sabe cantar? Foi na cruz, foi na cruz. A velhinha gostosa, linda, maravilhosa. Aí eu conversei com a freira, eu cheguei à freira, né? A Santa Freira passou. Aí eu disse, fica, e essa mulher, ela tá esperando o filho. Ela todo domingo, ela se arruma, bota o melhor perfume, melhor roupa. Ela engoma na sexta a roupa. Às vezes engoma na sexta e no sábado. Né? Vê que ela tá toda engomadinha, com meia, com tudo, só para esperar o filho. Aí eu disse, e o filho dela? Não, o filho dela é um médico, ele mora em São Paulo. Ele veio aqui, entregou o cartão de memória, o cartão de aposentadoria e foi embora. Aí a gente não tem o telefone que ele deixou não chama. Ele não vem aqui, nem manda recado. Então ela tá aí, faz 3 anos, tá abandonada. Eu fiquei, meu Deus. É o amor. Aonde está o amor? Meu Deus do céu, Maria de Lourdes. Que criatura, isso eu não sou. E ela não fala mal do filho, Maria de Lourdes. Não fala, ela fala rindo. Meu filho é um homem ocupado, ele é um médico, tal, ele tem muitas funções, tal. E outra coisa, eles não têm nenhum vínculo na Paraíba, é mentira, eles não têm nenhum vínculo, nenhum parente na Paraíba, ele veio só deixar ela. Meu Deus, que pecado, né, pastor? Se fosse assim, um São Vicente de Paula no São Paulo, era melhor para ele visitar ela, mesmo no domingo, né? Ia levar a coitadinha para lá, né, pelo menos se deixasse numa casa de senhores, que ela seja bem cuidada, se ele tem dinheiro para a mãe ser bem cuidada. Um mês visitar a mãe. Pastor, tem tanta gente aqui que também está na casa dos senhores abandonada. Eles vão lá, colocam os velhinhos lá e não voltam mais, pastor. Então, olha, o mundo é cheio de ingratidão. O mundo é tão cheio de ingratidão que às vezes é até bom a gente nem olhar direito para a gente não perder assim o amor, né? O amor. Porque acontece, é do ser humano, é do ser humano. Olha, uma certa vez, uma igreja me chamou, pastor, o senhor dá para arrumar uns ônibus para a gente levar aí um bocado de gente para João Pessoa, capital? Eu digo, dá. Eu arrumei 3 ônibus, né? Só que um ônibus era monobloco, que é aquele bem grandão, né? Sim. E então a gente foi, o destino era sair da igreja para João Pessoa e sair de João Pessoa para a igreja. E no meio do caminho, ficou muito tarde, e as mulheres disseram, eita, como é que vai ser? A gente vai chegar muito tarde na igreja, daqui que a gente pega um táxi, vai lá para o nosso bairro. Aí eu disse, qual é o bairro de vocês? É o Catolé. Aí eu disse, pois eu vou deixar vocês no Catolé. Aí cheguei pro motorista, aí eu disse, não dá pro senhor entrar no Catolé, não? Aí ele disse, não dá não. Aí eu disse, e se eu der essa notinha de 50 pro senhor? Aí ele disse, agora dá. Né? Eu falei com ele, ele disse, não, a empresa não permite, é proibido terminantemente pelo código da Vinci, tal. Aí eu mostrei a nota de 50, ele disse, agora dá. Né? Aí a gente entrou pro Catolé, só que a rua dela, assim, era uma rua estreita e o ônibus não dava para dobrar e entrar na rua. Entrava só a cabeça do ônibus e o corpo ficava fora. Então o cara voltou, a gente deixou ela a 100 metros da casa dela. Do ônibus dava pra gente ver a casa dela. Mas essa mulher me xingou, só não me chamou de Satanás, mas ela me xingou até umas horas. Aí eu disse, Dona Maria, aqui o destino do ônibus, ela nem sabia que eu tinha pago o motorista, né? O destino do ônibus era João Pessoa, capital, Campina Grande, igreja. Eu já desviei o ônibus da rota para levar o senhor. A senhora pode descer, daqui eu tô vendo a sua casa, tem um bar aberto ali, tem uma lanchonete, não tem medo não. Aí ela diz, eu vou comunicar, eu vou falar, viu? Você está errado, você não tem vergonha não? Eu digo, vergonha de quê? De deixar 2 senhoras desamparadas. Eu digo, eu tô vendo daqui, mulher, é só a senhora andar um pouquinho, a gente não vai nem tirar um ônibus. Aí eu percebi que podia descer Jesus Cristo do céu, que essa mulher ia reclamar, então eu fiquei calado. Fiquei esperando ela chegar na porta de casa e fomos embora. Mas eu nunca esqueci isso, porque a gente faz de tudo para agradar às vezes, mas às vezes as pessoas assim não se agradam. Elas querem mais, né? E outra coisa, no mundo inteiro, não sei se é assim, mas no Brasil, quem é bom é besta. Então, se você contrata alguém para fazer um serviço e dá um suquinho e dá um almoçozinho, esse cara é otário. Eu vou montar nele, né? Então existe no DNA humano
esse DNA de ingratidão. Exato. Quanto mais faz, pior fica. Existe sim esse DNA de ingratidão, e assim, na família existe ingratidão, com os pais, às vezes com os filhos, né? E que o Espírito de Deus que gere gratidão em nós. Gratidão é você assim, por exemplo, eu sou grato a você, Maria de Lourdes, você ligar para mim. Aí na Alemanha são 5 da manhã, 6 da manhã. Pastor. Você se acordar tão cedo para ligar para mim aí, né? Eu faço o maior carinho, maior Eu sei que tem gente aí, tem a Marta que está me escutando nesse momento, na Alemanha também, Esmeralda Damasceno está escutando. Então eu tenho que ser grato a esse povo. Eu não liguei antes que eu estava escutando a sua palestra. Eu falei, não vou atrapalhar o pastor, estava escutando, né? Terminar eu ligo. Então, Maria de Lourdes, que o Espírito de Deus gere no ser humano algo chamado de gratidão. Gratidão pelo pastor, gratidão pela esposa. Mas pastor, eu me separei da minha esposa, eu vivi 30 anos com ela. 30 anos não é 30 dias. Respeite, no mínimo, a mãe dos seus filhos, né? Aquilo é uma rapariga, pastor. Pô, você viveu 30 anos com uma mulher e depois ela virou rapariga? Né? Então, existe muito isso. Eu vou deixar ela de esmola, eu vou deixar ela sem casa, sem nada. E aí, esse espírito de ingratidão existe, sim. Existe, claro. Né? O cara chegou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu digo, posso. É uma causa na justiça. Eu digo, tá certo. Que causa é? Não, eu me separei da minha esposa. Aí eu tô querendo tomar a casa. Porque a casa é minha. Foi eu que construí. Ela não dá um prego na barra de sabão. Ela viveu comigo, mas ela não trabalha. Ela cuida só dos filhos. Eu digo, quantos filhos? 3. Aí eu disse, eu não vou orar não, irmão. Aí ele disse, o senhor não vai orar? Eu digo, vou não. Por quê? Porque a casa é dela. Ela viveu tantos anos com você. Tem 3 filhos seus. Não, mas eu preciso da casa porque eu já estou com outra. E eu tenho que botar lá dentro de uma casa. Eu digo, TV. Sabe o que é TV? Ela disse, não, te vira. Você não arrumou outra? Então, a casa é dela e dos filhos, meu irmão. E o cara ficou com raiva de mim. Eu vou orar nada, rapaz. O cara quer deixar a mulher no meio da rua com 3 filhos. Tá vendo que ideia doida? É absurdo, isso é um absurdo. E eu disse, olha, ele tem uma coisa. Você pode procurar o juiz que procurar. O juiz não tira ela de lá, não. Falta de amor pelos seus próprios filhos. Pelo próprio sangue dele, ele não tem amor. E irresponsável também, uma pessoa muito irresponsável. O que você está fazendo com essa outra? Ele faz com a outra também. Né? É verdade. Eu tenho uma opinião assim comigo, só pastor. Não sei se eu estou errada, você pode me corrigir, pastor. Eu penso assim, ninguém pode ser feliz em cima da infelicidade dos outros. Porque se uma pessoa estraga um casamento, tira o marido de alguém ou a esposa de alguém, em cima, como é que essa pessoa vai poder ser feliz com as lágrimas que a outra pessoa está derramando? Porque Deus está vendo isso, Deus está vendo o sofrimento da outra pessoa. Deus não está vendo. Do que está passando. Então não pode haver uma felicidade completa em cima de uma infelicidade. Não sei se eu estou pensando errado. Você está pensando certo. Agora tem uma observaçãozinha que os vampiros se dão muito bem. Eu não sei por que os vampiros se dão tão bem, né? Eu conheço vários vampiros que vampiraram, que roubaram e hoje estão ricos, né? Os vampiros vivos, né, pastor? Vivos. Vampiros vivos, né? Eu conheço gente que fez barbaridade e estão aí. Eu conheço um que tomou a igreja do outro e está vivo aí há 25 anos. Não tá nem aí, o outro morreu do coração de raiva, se dane, né? Então, existem os vampiros que às vezes se dão bem, né? Por isso que vai haver um julgamento final, mas na vida existem vampiros e os vampiros às vezes se dão muito bem, né? Então, cada um não deixar ninguém prejudicar, porque depois que prejudica, todo mundo vira santo, entendeu? Ou seja, agora, essa mulher que tá com esse cara, ela tá na boa, porque ela vai receber, né, ela vai se casar, porque ela é da igreja, e ele também, e a outra que tá debaixo da terra, tá nem aí, se lasque. O mundo é terrível. Só quem venceu o mundo, sabe quem foi quem venceu o mundo? Jesus.
Jesus venceu. O mundo, ele é o ajuntamento Toda dessas a glória, forças. com toda a glória, né? Olha, eu vou lhe mostrar exemplo de pessoas que fizeram mal e se deram bem. Posso mostrar? Quero, pastor, quero. Não apregoando o mal, mas dizendo que o ser humano é mal. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo é mal. A vida é linda, viu, Maria de Lourdes? A vida, um sorriso de uma criança, a vida é linda, mas o mundo é mau. Vou te mostrar mais. Os espanhóis que colonizaram a América Central mataram e estruparam milhares de índios. Estão tudo bem. Vou dizer mais. Os ingleses que colonizaram os Estados Unidos mataram, estupraram, roubaram os índios. Estão tudo bem. Muito obrigada. Eu vou dizer mais. Os noruegueses que roubaram o mundo todinho, os grandalhões que têm saúde, morrem com 120 anos conversando, se deram bem. Vou dizer mais, portugueses que vieram para o Brasil, tomaram os índios, estuparam as índias, roubaram o ouro, se deram bem, estão tudo aí no poder. Então, o mundo é mau. Se você for esperar a bondade do mundo, então, Maria de Lourdes, vai morrer em desilusão. O mundo é mau e se dá bem fazendo mal. Pastor, que a gente fica pensando assim, como é que essa pessoa é tão ruim, está tão bem assim, tem pessoas tão boas, está tão... olha, imagina só se Maria de Lourdes, que Maria de Lourdes não é índia não, mas Mônica Tupiniquim é índia. Então, Mônica, imagina assim, uma índiazinha assim, Mônica, né? Mônica, índiazinha ali, na oca, o paizinho, a mãe. Aí, de repente, chega um bocado de homem branco com a espada na mão, e toma espada, e toma tiro, tal, e o guri, meu Deus, estrupa a mãe, né? E esses caras que fizeram isso se deram bem, Maria de Lourdes. Olha, aqui na minha cidade de Campina Grande, o executor chama-se Teodósio de Oliveira Ledo. Ele chegava a matar 40 índios por dia. E eles apostavam, ele e o Dias apostavam. Tu matou quantos índios? Matei 40. Só 40, eu matei 60, meu pai. Tal. Então, esse cara, a raça dele dominou minha cidade 200 anos. E o Lampião, pastor? E o Lampião, o que ele fazia? Né? Não, o Lampião era um bandido, né? O Lampião era um bandido que a Globo transformou em herói, né? A Globo gosta disso, né? Ele matava, botava fogo, estrupava, fazia também horrores também, né? Mas o quê? Um dia eu fui falar de Lampião, os caras queriam me pegar. Lampião é um santo. O senhor fala dele, que Mossoró, em Mossoró ele não foi não, né? Mas eu gosto da tua memória, viu? Lembrou de Mossoró, foi? Ele não foi pra Mossoró. Não, Lampião rebolava, né? Porque o cara com arma na mão, um monte de matuto, ele matava. Ele matava, ele roubava. Ele chegava assim numa cidade, aí ficava na beira da cidade, aí dizia, diga lá ao seu mané que mande um saco de feijão, um saco de farinha e um jabá. Aí o cabelo disse, seu mané, eu sou de Lampião, aí seu mané já ficava com medo. Ele tá ali na cidade, ele mandou o senhor mandar um saco de feijão e um saco de farinha e jabá. Se seu mané fosse sabido, aí seu mané diz, rapaz, eu não tenho um saco de feijão, mas eu dou meio. Né? Eu não tenho um saco de farinha, mas eu dou meio. Eu não tenho muito jabá, mas eu dou aqui uns 5 quilos, tá bom? Aí Lampião ficava quieto. Mas se ele não desse, se ele dissesse, diga Lampião para se lascar pra lá, que eu não tenho nada para dar a ninguém não. Aí quando o capanga chegasse, a Lampião, depois nós vai buscar? Aí nessa buscada ele matava o pai, matava a mãe, matava todo mundo. Era um bandido. Era, e também existia aqui no Nordeste o seguinte, aquele sistema de castração. O fazendeiro, a filha do fazendeiro perdia a virgindade, geralmente o fazendeiro escondia. O pobre é que saía espalhando, minha filha se perdeu, minha filha se perdeu. O rico não, ficava calado. Aí quando o Lampião passava, ele dizia, eu quero falar com o Vai-me-ser. Aí Lampião, o que é que você quer falar? Não, é porque teve um cabo que fez mal a minha filha. E já tô com raiva dele. Ele tirou a virgindade da minha filha perdida. E o cara é brabo, é da fazenda fulano tal. Como é ele? Como é o nome dele? Tal. Ó, eu tenho dinheiro aqui, ó. Tem vinho, tal. Deixa com nós. Aí então Lampião na fazenda, atacava a fazenda, matava o jagunço, pegava o cara, arrancava os testículos e pênis e tudo do cara. Nossa, que horror! Era. Então, tem isso aí.
né? Existem centenas de casos de estupro também, mas como a Globo poetizou, Lampião, Maria Bonita, o Homem Moral, tal, aí ficou essa poesia, mas na verdade a história era pesada mesmo. Aí ele fez isso com Mossoró. Mossoró é uma cidade pequena antigamente, hoje é enorme, né? Tem petróleo e tal. Aí, mas antigamente era uma cidade pequena, então ele foi lá em Mossoró, né? Avisa Mossoró que Lampião tá chegando. Aí os caras, Lampião tá chegando. Aí os caras de Mossoró disseram, e ele tá chegando, né? Tá. Ah, pois deixa ele vir. Aí quando o Lampião entrou na cidade dando tiro, pá! Na época os policiais corriam com medo, né? Se ele pegasse um macaco, ele chamava de macaco. Se ele pegasse um macaco, ele matava. Ele tocava fogo na Mas só que aconteceu o seguinte, quando ele entrou na cidade dando tiro pra cima, aí os cabas diziam, ei, é com nós mesmo, chegue. Aí tome tiro neles, e tome facão usado, e o facão comeu, né? Tu é brabo, mas nós é mais brabo ainda. E aí botaram o Lampião pra correr com o pé na bunda. Disse que o pé do Lampião batia na bunda, né? E os caras, vem cá, Lampião, chega, bichinho, fuja não. Vem cá, rapaz, conversar com nós. E aí ficou na história. A decadência do Lampião começou aí, né? Em Mossoró. Né? Mossoró correu atrás do Lampião. O Lampião se escondeu na mata, né? A maioria dos jagunços, como Lamparina, caíram lá, né? Cara brabo que matava 10, 20 de uma vez só. Caíram em Mossoró. E Mossoró disse, diga Lampião que venha de novo. Venha, bichinho, chega, venha. Pra tu ver que é homem macho. E aí ficou na história, né? Essa situação. Eu quero dizer o seguinte, que o mundo é mau, os governos são maus. Encontramos aí Hitler matando 6 milhões de pessoas, encontramos Stalin matando 20 milhões de pessoas, encontramos Mao Tse-tung, que transformou a China em China comunista, matando 80 milhões de pessoas. Então o mundo é mau. E olha, o Stalin morreu de velhice na cama. Hitler morreu aqui na Argentina. E Mao Tse-tung morreu de velhice lá na China. Não tinha uma dor numa unha. Não tinha diabetes, não tinha pressão alta. Um cara que matou 80 milhões de pessoas. Você sabe o que é 80 milhões de pessoas, Maria de Lourdes? É muita gente, pastor. Quanto é que está? Nossa Senhora, desde São Paulo, 4 São Paulo, que tem não sei quantos milhões de pessoas, né? Eu acho que São Paulo é mais ou menos 50 milhões, 70 milhões. Então matou mais do que São Paulo. Não sei se tem 25 milhões, eu não estou bem informada agora quantos milhões tem. Mais ou menos por essa base, eu acho, né? Deus me livre, ela é o Mao Tse-tung era mau. Ele colocou a ideologia do comunismo na China, né? Ele derrubou o rei, que existia um rei na China, e saiu matando tudo que era oficial, tudo que era soldado, e quem tinha terra ele tomava, e quem não queria dar morria. E aí, pronto. A mesma coisa foi Stalin. Esses caras não morreram pobres, não morreram assim, caindo nos pedaços. Esses caras governaram até o final da vida. Como aqui passou na Alemanha, que também a história não faz muito tempo, do Honecker, que era aqui o presidente da parte comunista da Alemanha, né, que dividia Berlim. Então, eles fizeram horrores aqui, que eles tomavam as crianças dos casais e davam para outra família, vendiam. O Honecker, eles não tiveram que sair do país, e eles detestavam os estrangeiros, e a própria filha deles casaram com um boliviano, eles foram para lá, para a Bolívia, e a mulher dele foi para lá, aí se separaram, ele foi para a China e ela ficou na Bolívia. Ela morreu agora há pouco tempo. E essa mulher fez horrores aqui, ela tomou um monte de criança dos casais, e os casais até hoje procurando seus filhos. Ela destroçava as famílias. E ela não morreu agora na Bolívia, linda, maravilhosa de velhice. E aquele médico Mengele também, que tirava na guerra as crianças dentro da barriga. O Mengele abria as pessoas, era um carniceiro, né? Aquele era um carniceiro, ele não tirava as crianças que estavam gerando na barriga da mãe, para ver como é que estava? Como era, tirava na cara de pau. Ele morreu... Morreu afogado ele ali pro lado ali do Guarujá, para aqueles lados, né, de Santos, né?
Devia estar tomando um banhozinho de praia, né? Deixa, né? Olha, como o mundo é mau, as pessoas que são maus, elas sobrevivem muito bem no mundo. Mas Cristo disse assim, Por quê? eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa onda assim, que você, para ficar feliz no mundo, alguém falou, pastor, como é que Israel abriu guerra contra fulano? É porque se Israel não abrisse guerra, fulano comia Israel viva. Veja o que Davi disse. Davi disse, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Era um cabra safado. Era um cara invejoso. Então, para viver num mundo com a natureza do homem caída, Deus teve que entrar na onda mesmo e abrir guerra. Senão, esses homens vinham engolir Israel, comer Israel viva. Israel viva, né? Então, meu amigo, já que a lei do mundo é má, vamos ser mal também, é o jeito. Então, Deus levantou muitas guerras, porque se não levantasse, os caras vinham tomar Israel, vinham matar, ou seja, o mundo é mau e sempre foi mau. O primeiro cabra mau do mundo, o cara mau, M-A-L, mal, ou M-A-U, não sei. Peraí, aula de português. Alô, você tá aí ainda? Você tá da Alemanha aí me ouvindo? Estou ouvindo, senhor. Eu também sou das Alemanha. Você tá notando meu sotaque alemão? Tá só alemão também. Mestre, pastor. Eu sou alemão, é porque eu vim morar na Paraíba, entendeu? Ok. Aí então é o seguinte, o primeiro cara mau da Bíblia foi um cara chamado Caim. O Caim que matou o irmão, né? Caim matou Abel, em vez de Caim ficar hipertenso, aleijado, diabético, doente, que é o que a igreja faz, a igreja diz, se você pecar, você vai se lascar, tal. Eu acho isso uma falta de educação incrível. Porque se a gente olhar para a Bíblia, Lúcifer pintou e bordou no céu e continua andando pela terra aí. A gente não vê Lúcifer no SUS, fazendo consulta, tô lascado. Se Deus não fez isso com ele, como é que vai fazer com Chiquinha? Como é que vai fazer, pastor? Então vamos lá, o primeiro cara mau chamava-se Caim. Aí Caim lascou Abel, matou Abel. Aí dá para se ver que se Caim fosse de uma igreja evangélica, Caim ia ficar doente, Deus ia matar Caim. Tal. Não aconteceu isso, não. Aconteceu, não. Não, Caim ficou rico, o bicho era tão sabido que ainda foi casar com uma princesa. Em vez de casar com a Kenga, ele foi casar com a princesa do rei Nod. E depois, ele matou um cara só porque pisou no pé dele. E construiu cidades para os seus filhos. Cidades. Ele não. Olha, Caim não construiu uma casa, não, uma cabana. Ele construiu cidades. Né? Então, um cara tão mal desse jeito, por que Deus não matou esse cara? Por que Deus não cortou a perna dele, deixou uma perna maior do que a outra, ou deu uma doença nele? Eu sou Caim, eu sou melhez da cabeça, eu tenho labirintite. Não, o cara continuou. Então, o mundo é mau. E continua mal, e os caras mal do mundo se dão bem. E pra gente ser bom nesse mundo, Maria de Lourdes, como é o segundo nome? É Maria de Lourdes? Zanelli Plutz. Plutz. Pronto, aprendi. Plutz. Maria de Lourdes Plutz. Acertei. Então, não dá pra gente ser bom sem critérios. Porque se a gente for bom sem critérios, o mundo invade nós. Né? Na verdade, a gente vive. A Bíblia mesmo diz: Jesus falou, meus filhos, eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Não, mas Jesus Cristo podia ter dito assim: meus filhos, eu vos envio como ovelha para o meio de coelhinhos da Páscoa. Não. Coelhinhos lindos dos rabinhos de pompom. Não tem. Não. Eu vos envio como ovelha, e lobo como ovelha. Diz assim, para um meio de lobos ferozes, não é nem manso. Sede, porém, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Né? Então, nós vivemos num mundo tão horrível,
né? Eu tirei esse exemplo do mundo que eu estava assistindo documentário. Eu gosto demais de documentário. Eu gosto de documentário de guerra, de história e tal. E Alcione gosta de documentário de pinguim, de leão. Aí tava passando um documentário de pinguim. E o pinguim tem um pássaro lá que não é carnívoro, mas passou a ser carnívoro. E o pinguim quando vem, aí ele rela a bunda na pedra, aí sangra um pouquinho a bundinha dele. Aí esse pássaro, ele vai comendo o sangue do pinguim. E o pinguim não tem como defender dele, que é nas costas. E ele come o pinguim pela poupança, você acredita? Ai, meu Deus, que horror. Ele vai picando, e o pinguim toma, e o pinguim se vira, e eles vão picando e bebendo sangue, picando até o pinguim cair e morrer. Pecado, em vez de ir no pescoço logo enforcar, então, né? Então é o seguinte, o mundo é desse jeito. Se o cara sangrar, o mundo se aproveita. Aí vai sangrar mais ainda. Eles não querem saber. Eles matam a pessoa para vender caixão. Mas o que aqui também teve uma época aí que encontravam as pessoas, assim, na porta de mercado, na porta do hospital, que levavam as pessoas, tiravam os rins da pessoa. Isso acontece demais no Brasil e acontece na África até hoje. E depois... Agora as autoridades não falam para não provocar, assim, rebu, né, no povo. Mas o tráfico de órgãos é uma das coisas maiores, principalmente no Brasil. Crianças somem, crianças entre 12 anos, que uma menina de 12 anos não desaparece. Mas aí os órgãos estão perfeitos. A partir de 10 anos até 12 é o melhor período de você arrancar o órgão. Um órgão daquele vale 300 mil reais. Nossa, pastor. Então, olha, se você junta 300 mil reais de um rins, 300 mil reais do outro, dá 600, né? Aí bota 800 mil reais de um coração, dá quanto? Né? Aí duas córneas. Desculpe. Duas córneas. Quanto é uma córnea no mercado negro? Aí eu nem sei, pastor. Né? Eu também não, mas sei que é muito dinheiro. Mas, na Alemanha eu não sabia que acontecia isso, mas na África acontece demais. Acontece. Deu uma polêmica aqui não faz muito tempo. Um casal foi para o mercado, o senhor ficou no carro esperando a esposa, ela disse que ia. Aí quando ela volta, o carro tá com a porta não estava trancada, o esposo não estava, e ela procurando para todos lados desesperada, e depois veio a polícia, ninguém encontrava, e depois de 3 horas ele apareceu, ninguém nem viu como botaram ele lá, colocaram ele do lado do carro para desmaiar, estava anestesiado, tiraram os rins dele. Deixaram ele vivo? Deixaram ele vivo, anestesiado. Meu Deus! Carro sentado. Sentaram ele do lado do carro. Né? Isso na Alemanha? Foi no mercado aqui, não foi longe daqui. Meu Deus do céu! Do carro. Olha só. Essa moda pega, viu? A gente vai ter que andar com um revólver. Essa moda pega, meu amigo. Mas esse negócio já é de muitos anos, viu? Isso já vem. Agora o alvo é África, Brasil, país latino, né? Então a gente vive num mundo perigoso e ruim. O mundo é perigoso. Olha, diga assim comigo, a vida é bela. A vida é bela. Mas o mundo é perigoso. Mas o mundo é perigoso. O mundo é como se fosse um predador, um tubarão. Então você não vacile, não. Não vacile. E é uma combinação, parece que existe uma combinação assim, inconsciente, onde as energias que foi colocada em Eva e está dentro da carne de cada pessoa, o DNA, eles se combinam. Aí parece que o mundo todo está perseguindo a pessoa, e é de fato, o mundo às vezes se combina. Aí tá José, João, e o mundo perseguindo até matar. Isso aconteceu com o nosso mestre Jesus. Aqui, por exemplo, aí, porque todo mundo já sabe, tem essa polêmica aí, que já foi descoberto o remédio para curar o câncer, para curar o diabético, né? E para curar a AIDS, né? Então, pastor, e teve 2 médicos daqui que era sul-americano, que eles descobriram uma erva
botaram eles daqui fora para não assassinarem eles. Eles tiveram que sair daqui correndo, porque os médicos aqui, não podem nem falar essas coisas, não aceitaram, porque eles querem que os medicamentos, naturalmente, dos laboratórios sejam vendidos, os remédios dele. Eles não querem curar, eles não querem... Eles querem tratar, né? Tratar eternamente. Tratar eternamente, que eles ganham, né? Porque se der a cura, eles não vão ganhar mais nada. O cara descobriu o remédio com ervas, foi? Foi de ervas, um remédio, é uma erva, são 3 tipos de ervas, que diz que cura mesmo tanto AIDS como a diabética e câncer, de tudo. Meu Deus, tá vendo, Maria de Lourdes? E aí, então eles tiveram que sair bastante para morrer. Então, Maria de Lourdes, o mundo, ele é perigoso. Não confie nele, porque ele é dissimulado. E ele se combina. Eles se combinam sem conversar. Exato. Como fala aqui na Bíblia, né, pastor? Que está falando para não confiar no Filhos dos Homens. Você acabou de ler hoje à noite. Não confie nos filhos dos homens, porque os filhos dos homens estão rindo para você, mas na verdade eles não estão rindo, eles estão mostrando os dedos que vão comer você. Exato. Dizem que o sorriso do tubarão é o último que a pessoa vê, né? Quando ele dá aquele sorrisinho dele ali, aí você diz: oi, tubarão, tu gostou de mim? Ele: gostei. Nossa, quando ele abre aqueles dentinhos, já engoliu. Então o mundo é perigoso. O mundo é perigoso. É perigoso. Existe assim, como se existisse um chip em cada ser humano, um chip do mal. O mal não está fora do ser humano, o mal está dentro. Por isso nós temos que lutar muito contra o mal. Mas o primeiro mal que a gente tem que lutar é contra o mal que está dentro da gente. Paulo não falou isso, né? Paulo disse: ô homem maldito que sou, porque o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer faço. Quem me livrará do corpo dessa maldição? Foi Paulo que disse. O apóstolo Paulo. Então ele dizia: então eu esmurro meu corpo e subjugo ele à servidão. Ou seja, ele esmurrava o corpo e não aceitava essa vontade do pecado. Aí o cara pensa assim: não, é vontade de ter mulher e tal. Não é nada a ver. Isso aí tem muitas coisas que são pecado, não é só mulher, não. Então, existe uma combinação inconsciente que falha as pessoas, que roubam a pessoa. E isso abrange muita gente. Olha, a nossa amiga Ana Paula, ela, quando se engravidou da filha dela, a doutora Eliana, a linda doutora Eliana, todos os médicos diziam que a filha de Ana Paula não tinha rins e não tinha estômago, depois disseram que não tinha cérebro. E as máquinas do médico mostravam que não tinha. Aí a Ana Paula, foi aí onde comecei a grande amizade com a Ana Paula. Foi aí quando a Ana Paula disse: ó Deus que me deu essa minha filha, que eu tinha policisto nos ovários, o Deus que me deu ela vai me dar perfeito. E todo mundo tira, e vão tirar, bora, tira, não, elas não tiram. Ah, tira, não tem rins, não tem cérebro, é encéfalo, não tem isso. Era uma combinação do mal. A menina nasceu perfeita. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, às vezes o mal se combina na polícia. De repente um grupo decide exterminar um cara sem motivos. Às vezes na polícia, às vezes na religião. Vamos exterminar Jesus. Por quê? Por que você vai exterminar Jesus? Você acredita que Jesus inventou de curar um cara no sábado? Vamos exterminá-lo, vamos matá-lo. Então, às vezes na religião, às vezes na vida, né, a gente corre muito risco, muitos perigos, né? E eu vi isso um dia, viu, Maria de Lourdes? Eu vinha no carro e vi um carro na frente e eu atrás. O carro na frente e eu atrás. De repente o cara da frente erra a rua, passa da rua. Então ele freia o carro, eu também freio. Aí ele dando a ré, ele passa a ré e volta para pegar a rua, né? Aí ele bate de ré no meu carro. Pum. Bateu no carro? Bateu. Mas bateu, foi pouco. Para-choque é feito para bater mesmo, né? E o cara saiu, né, com a raiva. Aí eu disse: você errou a rua e deu ré, não pode. Ele disse: eu dou ré aqui. Aí chamou uns palavrão: aonde eu quiser. Aí eu disse: tá bom, meu irmão, você tem razão. Você tem razão total.
Aí ele foi olhar se o carro dele arranhou. Ou seja, ele errado, ainda foi olhar se arranhou. Aí ele disse, se tivesse arranhado, viu? Eu digo, tinha arranhado. Se tivesse arranhado, tinha arranhado. Mas vou dizer pra você, Ana Paula, eita, essas mulheres abençoadas, eu troco os nomes. Maria de Lourdes, Plot, que a gente corre risco, tá entendendo? Corre risco até sem querer. O mundo realmente é perigoso. Quando a gente sai na rua, Maria de Lourdes, a gente não tem medo de leão, não tem medo de assombração. O medo é encontrar um homem. Um homem do diabo. Não vive encontrar um vivo, né, pastor? As almazinhas, de vez em quando, às vezes eu tô viajando, uma alma passa pra lá, olha pra mim, né, tal, mas não faz nada não. Agora o medo não é a alma, o medo é a alma viva, homem ruim, safado. Né? De maldade, né, pastor? A gente nunca sabe o que a pessoa está pensando, está planejando, qual é a intenção da pessoa, né? O mundo é mau. O mundo é mau, né? Então, ninguém se iluda com o mundo, não, porque quem se iludiu com o mundo foi o filho pródigo. Veja o que aconteceu com o filho pródigo. Todo mundo, filho pródigo, e ele pagando para todo mundo, né? Aí tem gente até que diz assim, filho pródigozinho, tudo bem, eu amo você, e ele tome, né? Aí os outros descobriram, ele é um otário, ele tá queimando dinheiro. Vamos, meu amigo, como é que vai, filho pródigo? Foi bem, rapaz, mas você tá bonito hoje, viu, rapaz? Eu quero que você namore com minha irmã, rapaz. Oxe, tal. Aí depois, quando viram ele sem dinheiro, sem nada na vida, abandonaram ele, deixaram ele na pocígua, né? E ali ele iria morrer de fome. Mas ele foi sabido, ele disse, rapaz, eu caí, eu vou me levantar. Sabia que tem gente que tem vergonha de se levantar? Não tenha não. Se você caiu, todo mundo já caiu na vida. Se levante. Todo mundo, nossa, né? Tem que ter força, coragem, né? E fé. Né? E outra coisa, Maria de Lourdes Plot. Não é Plot? Isso, tá certíssimo. Maria de Lourdes Plot. Olha, eu sou alemão também. Olha, o mundo é doido. Eu vou lhe provar que o mundo é doido. Como? Olha, antes de Jesus, a moça que perdia a virgindade, ela era morta a pedras. Era apedrejada. Em 1940, 50, 60, a moça que perdia a virgindade virava puta. Né? Agora, a moça que tem virgindade, ela é dita como doida. As amigas dela, isso é maluca, isso é, né? Ela não gosta não, é? Tá guardando pra quem? Então o mundo é doido. Mudou totalmente agora. Mudou totalmente. Antigamente ninguém sabia de nada, hoje todo mundo sabe de tudo. E vê tudo. Eu já escutei uma vez um rapaz falar assim, aí falaram pra ele, olha, a moça, você vai namorar ela? Ela é virgem. Aí ele falou assim, não quero não, dá muito trabalho. Né? Ou seja, o mundo muda radicalmente. E se o mundo marcar em cima de uma pessoa, esse mundo persegue. Né? Eu não sei se as pessoas compreendem o nome encarnar, né? Aqui no Nordeste é encarnar. Encarnar é quando o cara começa, não vai com a cara da pessoa e vai perseguindo. Começa a pegar no pé da pessoa, né? A gente fala pegar no pé, né? Também. E Maria de Lourdes, na história, e atualmente, os caras que dominam, aparentemente eles têm uma carinha de, oi, tudo bem? Eu sou popular, como é que vai? Mas nos bastidores, que eu conheço bastante os bastidores, esses caras são ferozes, eles são arrogantes, eles mandam se lascar, são exigentes. Na frente do povo ele tá, oi, tudo bem? Eu sou o político de vocês, amado, querido. Aí bota aquele sorriso bonito. Mas lá nos bastidores, ele dá grito na secretária, bora, rapaz! Tal! Quer dizer, o mundo ainda continua mal e o mal tem vantagem no mundo. O mal tem tanta vantagem que se você plantar um pé de coentro, tem que plantar, aguar, ele ainda cai, fica torto, você bota de novo. Mas se você plantar um pé de espinho, você pisa no espinho, passa o dia todo em cima dele, quando se levanta, ele levanta. Não agoa.
dar risada ainda do que faz a maldade, né, pastor? Não, é exato. E o mundo, ele transforma a maldade em legal. Eu posso lhe dar outro exemplo. Posso, Maria de Lourdes Plot? Não, eu adoro aprender com o senhor. Vou dar outro exemplo. Olhe, Ninguém tá me diga uma coisa. O que você diria de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que em 2 dias matasse 5 milhões de pessoas? Ai, meu Deus do céu. Você diria o quê? Ai, que eu vou dizer? Agora, esses 5 milhões não são de soldados, são de pessoas comuns. Pessoas comuns, né? Isso aí tá pior que a guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou 2 bombas. É. E essas 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki mataram em torno de 4,5 milhões de pessoas. Exatamente, os americanos que eles ficaram. E os caras que jogaram a bomba foram recebidos como heróis. É. Mas ele não podia jogar essa bomba em cima dos militares, né? Militar para morrer mesmo, né? É. Mas resolveram jogar em cima de um bocado de mulher, de velho, de criança. Nossa senhora, nossa, até hoje acho que ainda tem pessoas que sobreviveram, né? Que ficaram sem perna, aleijadas, com doenças também, a pele também toda queimada. Ela também passou uma foto de uma senhora, acho que já faleceu. Ficou toda deformada, né? É. Então, Maria de Lourdes, o mundo continua mal e quem for mais mal domina. Viu? Por que a turma não vai dominar a Rússia? Entra lá na Rússia, para a Rússia meter bomba até nas orelhas. Né? Mas os países muito mansos, olha, quem é muito manso no mundo acaba sendo prejudicado. Os índios que foram mais mansos foram os mais destruídos. O mundo tem uma lei, por isso que a Bíblia fala mundo. Mas quando Cristo fala de mundo, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu, né? Eita, ele venceu, viu? Mas há como fosse um complô. O mundo é um complô. Aí Caim gerou filhos e filhas, e os filhos de filhas de Caim eram maus, mas não eram lascados e pobres não, era tudo rico, cheio de pirâmide, cheio de prédios, cheio de filhos. Então, essa tese do círculo de oração, que se você fizer uma masturbação, você vai para o inferno, e você vai morrer, e Deus vai te matar, tá furada. Porque o cara mata outro, pisa, estupra, esfola e não acontece nada. Então, nós temos que separar, bem separado, o que é o mundo, o que é Deus. E às vezes a igreja vira mundo, porque a igreja fica torcendo para os outros se lascar. Hoje eu tive uma discussão pelo Zap. Assim, uma discussão não, assim, uma palestra. Sim. A mulher mandou um bocado de áudio para mim, e no áudio os cabas já estão profetizando para 2017, furacão, mortes no Brasil, tal. Aí eu disse: rapaz, esse cara não tem o que fazer, não fica profetizando que aconteça debaixo da casa deles. Aí eu me zanguei, eu digo: rapaz, os cabas, antes do ano começar, antes do ano terminar, já estão profetizando mal. Em 2014 profetizaram uma onda, 2015 profetizaram outra onda, 2016 profetizaram que a dengue ia matar milhares de pessoas. Não é esse pastor que veio do estrangeiro? Não somente ele, mas a igreja brasileira adora essas coisas. Está fazendo isso no Brasil? A igreja brasileira, se o cara disser: eu tive uma visão, eu comi uma feijoada, eu tive uma visão, o mundo se acabando, aí a igreja: aleluia, e as velhinhas caindo dentro do buraco, e os novos também, a igreja: glória a Deus, lasca mesmo, Jeová. Só que ele não lembra que essas velhinhas e essas crianças podem ser deles. Exatamente. Eu nunca vi gente gostar tanto que os outros se lasquem como alguns crentes do Brasil. É triste, né, pastor, escutar essas coisas, né, pessoal? Eu disse: olha, irmão, eu não vou perder tempo escutando essas profecias, não, porque profetizado de 2014 não aconteceu, profetizado de 2015 não aconteceu, profetizado de 2016 não aconteceu, de 2017 não vai acontecer. E se acontecer, comece logo debaixo da casa deles. Né? Porque é muito bom, pimenta nos olhos dos outros é refresco.
A gente, em vez de orar para Deus converter o pecador, fica orando para Deus matar o pecador. Né? Então, nós devemos saber o seguinte: o mundo, ele é mau, a igreja está no mundo, e às vezes o mundo entra dentro da igreja. Ah, pastor, o batom, a mulher usou batom, o mundo entrou na igreja. Não, o mundo entra diferente, não é do batomzinho, não. O mundo, na verdade, o mundo não está nem preocupado com o batom, nem Jesus, que isso é uma coisa tão fraca que ele não está nem aí. Mas aí entra o fuxico, entra a fofoca, entra a perseguição, entra aquela irmã que não vai com a cara da outra, né? Então, isso é mundo. O mundo é perseguidor, é falso, é dissimulado. Ele está rindo para você, mas ele está dizendo: eu vou te comer, eu vou te engolir. Né? E o próprio Davi disse: se não for ao Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Olha só, se não fosse o Senhor, os inimigos teriam engolido Maria de Lourdes Plot viva. Não tinha, Maria de Lourdes? Ah, não estava nem mais aqui, pastor. Né? Ainda bem. Então, Maria de Lourdes, de Davi até agora, muita coisa não mudou, não. Não muda muito, não, né? Não muda, não. Continua os inimigos querendo engolir o cara vivo. Então, as coisas se repetem, né? Se repetem várias vezes, né? As mesmas situações. As né? mesmas situações. Tanto na igreja como na política é as mesmas situações. É a mesma coisa. Os países que mais dominam são os mais ferozes. Né? E a gente não deve esperar que o mundo vire outra coisa, que o mundo é mundo até o dia do final. Né? A gente não vai acertar. Para a gente ser bom, Maria de Lourdes, a gente tem que ter até medo e critérios. Exato, é perigoso. É até perigoso ser bom. É bom a gente ser bom secreto. Não vai dizer fulano é besta. Vamos aproveitar. No tempo que nós estamos, temos que viver mais isolados do que em multidões, porque as multidões são perigosas. Né? São perigosas. Então, assim fica meu conceito de mundo. O mundo é ingrato. O mundo é ingrato. Você faz as coisas para o mundo e o mundo, ele dá o cotovelo para você. Mas se alguém fizer alguma coisa boa, faça para Deus. Ajude lá a pessoa, tudo bem, mas é para Deus. Exato. Isso aí é em tudo. Você vê, o cara tira a mulher de rua, leva para casa, dá universidade, dá dinheiro, dá roupa. Aí porque ele não deu mais um pouquinho, ela vai, mata ele, corta ele, bota numa mala. Ai, que horror! Não sabia dessa, não? Não. Isso aconteceu com o dono da farinha Ioki. Foi professor da farinha? Foi. A farinha, miojo, um negócio assim, Ioki. Né? Quem descobriu a trama foi o gerente. O gerente disse: cadê nosso chefe? Viajou sem falar com a gente? Sim. Aí ele desconfiou. Aí foram na câmera, aí viram ela levando uma mala enorme. Essa mala era o corpo dele todo cortado. Ele saiu cortando o dedo, o pé. Ai, gente, que horror. Ai, como é que pode ter fazer uma coisa dessa, pastor? Tem que ter muita frieza no coração. Isso é o mundo. Agora teve um caso que eu fiquei chocado. Teve um caso de um francês. O francês tem uma ONG aqui no Brasil. E eu assisti essa reportagem. O francês, ele cria meninos de rua até 18 anos, né? Então ele criou um cara lá até 18 anos. Pagou a universidade do cara e tudo mais. Mas só que, quando o cara completou 18 anos, o cara queria continuar recebendo a pensão da ONG. O cara recebeu uma pensão da ONG para estudar, comprar roupa, né? E falou para ele. Aí o francês disse: eu não posso. A lei da ONG permite que eu ajude você até 18. Mas eu vou pro Brasil aí, a gente conversa. Aí ele veio pro Brasil. Aí esse cara que ele ajudou: o senhor tá hospedado aonde? Eu tô hospedado num hotel tal. Eu tô indo aí, viu? Com um amigo meu. Aí foi lá e matou ele. Meu Deus do céu. Olha. E roubou ele, roubou joia, roubou cartão. Só que quando ele foi usar o cartão, a câmera filmou, né? Então o mundo é mau. Você não pode andar nesse mundo como fosse Alice no País das Maravilhas. É um monte de lobo querendo comer você.
É. E às vezes a gente tem que ser feroz. É, Cristo falou, seja simples como as pombas, mas sábios como as serpentes. que a serpente é sábia, né? É. Inteligente. A serpente é sábia. Isso eu me lembro quando eu era jovem, era obreiro novo. Na época, existia um quadro na porta da igreja com os dizimistas, né? Aí dizia assim, cicrana de tal, dízimo. Aí dizia a quantidade do dízimo. Sim. Né? Maria de Lourdes Plot, 10 mil reais de dízimo. Olha, Olha que feliz. olha, rapaz. Eu creio. Você crê, mulher? 10 mil reais de dízimo quer dizer que você ganhou quase 1 milhão de reais, né? Então, aí o que aconteceu? Os caras iam para a igreja, olhavam os dizimistas e assaltavam. Ah, essa Maria de Lourdes aqui, ó, 10 mil reais de dízimo, quer dizer que ela ganhou 1 milhão. Ah, vamos na casa dela. Oh, meu Deus. Aí foi retirado esse quadro da igreja porque os caras estavam olhando. Os caras iam para a igreja assistir o culto e olhar lá o quadro lá, para saber quanto a pessoa ganha, né? E assaltar as pessoas depois, né? Então, Maria de Lourdes Plot, o mundo é mau, e porque o mundo é mau, nós temos que nos proteger e ser sábios como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Amém, pastor, amém. Não espere gratidão do mundo. Ao contrário, espere se livrar das maldades do mundo. Não deixe o mundo te pegar. Não deixe o mundo te pegar. Obrigada, pastor. O mundo é doido, olha. Eu estava vendo, eu assisto aquele A Voz do Brasil. Talvez eu seja um dos poucos brasileiros que gosta da Voz do Brasil. Eu assisto todo dia a Voz do Brasil. Aí a Voz do Brasil tem uma parte lá do Superior Tribunal, tal. Aí tava lá, matéria. Empresa de pizza é obrigada a pagar 10 mil reais a cliente. O cliente alegou que tinha pouco molho na pizza. E o tribunal fez a empresa pagar 10 mil reais de indenização. Eu fiquei, puxa, eu não acredito nisso não. Alcione, como é que o Superior Tribunal... Bem, quem é a gente para contradizer uns homens desses, né? Mas eu fico vendo um cara matar outro, não é preso, e o cara, só por causa que o molho tava pouco. Não era falta de molho, não. O molho tava pouco. Era uma pizza dessa que o cara compra no supermercado, né? Mas, pastor, é tanta, como fala, assassinato no Brasil, pastor. Como é que as pessoas se criam dessa forma, né? Eu não entendo isso, pastor. Isso é o mundo. O mundo é assim. Que Deus nos livre do mundo. O cristão tem 3 inimigos. A carne, o diabo e o mundo. E às vezes, esses 3 se combinam, viu? Se combinam, né, pastor? Se combinam, vamos lascar fulano, bora. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amém, Maria de Lourdes? Amém, pastor. Temos que pegar muito e muito a Deus. Pedir muita misericórdia, muita proteção. Né? Buscar a Deus a todos os momentos. Andar cismado. Andar cismado. Desculpe. Eu preguei muito hoje e fiquei com a voz rouca. Olha, andar cismado. Porque o mundo, ele é muito perigoso. Não se iluda com o mundo. Jovens, no caso Maria de Lourdes, eu, Mônica, Ana Paula, já somos coroas, né? Então a gente já mais ou menos sabe como é que o mundo se comporta. Mas aqueles jovenzinhos, lesões, que pensam que o mundo é legal, por favor, escutem a voz da experiência. O mundo é perigoso. Escute o conselho. O mundo é predador. Cuidado, né? E o mundo é o seguinte, nem sempre as pessoas boas ganham. É verdade. Ao contrário, são engolidas, devoradas vivas. E quem a devorou é até exaltadas. Né? Fulano tomou não sei o que lá de cicrano.
Otária, tem que tomar mesmo. É, né? É o mundo, isso é o diabo. Eu tenho experiências próprias. É, mas o jovenzinho não tem. O jovenzinho pensa, o mundo é legal. Todo mundo legal, legal, né? Eu fui engolida. Eu me lembro que uma grande atriz aqui do Brasil foi pra favela, né? Sim. Aí chegou lá na favela, eu tava assistindo ela na favela, e ela diz, a favela é linda, a favela é maravilhosa, a favela é linda. Eu digo, né? Mas ela mora no Morumbi, a casa dela é no Morumbi. É no Morumbi, aí ela pode achar linda, né, pastor? Aí ela vai achar a favela linda. É linda porque ela não mora lá, e outra coisa, porque ela tem dinheiro. Mas se ela fosse uma pobrezinha lascada, tendo que subir aquela ladeira com uma lata de bacia de roupa para lavar na cabeça, não era tão linda assim, não. Não ia achar que era lindo, né, pastor? O sacrifício que as pessoas passam lá e o medo que corre risco de vida todos os dias também que mora na favela, né? O mundo é mau, por isso nós temos que guardar segredo de tudo que fizemos. Mas, Maria de Lourdes, negócio de segredo não é de Jesus, não. Jesus é o que tem mais segredo. Jesus tem muito segredo. Por que Jesus tem segredo? Porque o homem não tem capacidade de saber o segredo de Deus. Não tem capacidade. Então, é vacilante, Maria de Lourdes, a pessoa dizer, pra onde tu vai, Maria de Lourdes? Eu vou ali, eu vou no banco tirar um dinheiro, depois eu vou pagar, depois não sei o que lá. Não, pra onde tu vai, Maria de Lourdes? Vou ali. Vou ali, vou lá, ver. E da onde tu vem? Vem da colar. Exato. Eu tomei esses exemplos, viu, pastor? Eu estou aplicando esse exemplo aí. Quando perguntam para mim, o senhor sabe que passou aí essa história aí da senhora lá, né? Sei. E outra coisa, Maria de Lourdes. Sim. Olha, tem um amigo meu, que é o Tenente Valdemir Vieira Salles, que ele chega para mim, aí diz, pastor, a gente tem que ter cuidado para não despertar a natureza pecaminosa das pessoas. Exato. É como se a pessoa tivesse um pequeno mal dentro delas. E se você disser a sua vida, você pode estar despertando uma inveja. Né? O que aconteceu, foi o que aconteceu, pastor. Ou seja, o que você tem que falar em silêncio, baixinho. Não é nem para as paredes ouvir. Se você tiver uma empregada, não precisa a empregada saber que você tem celulite, que você tem dinheiro no banco, que seu marido é bom ou é ruim. Empregada é empregada, ela fica no lugar dela. Né? E outra coisa, se você está no ponto do ônibus conversando, às vezes tem um negão atrás só ouvindo. Estou ouvindo. Mulher, eu vou receber indenização quarta-feira, graças a Deus. E o negão, indenização? Eu tô lascado, ó. Coroa ali vai receber indenização. Ai, graças a Deus, mulher, que eu vou pagar minhas continhas. E o cara, né? Vai mesmo, que eu vou tomar. A pessoa tem que tomar muito cuidado do que fala. Aonde está, né? Os seus comportamentos. E não demonstrar. Porque quem tem não fica demonstrando também, pastor. Hoje está no dia do cara não demonstrar. É o cara ser rico, andar no chevette. Né? Se não der para esconder, aí vai ter que andar com segurança. Mas o segredo é importante demais, porque o mundo é cruel. Olha, isso aconteceu na Bíblia, viu, Maria de Lourdes? Pastor? Na Bíblia tem um rei que ele estava tomando uma cachaça com o rei, aquele rei amigo e inimigo. Não tem aquele rei amigo e inimigo, né? Sim. Aí o rei da Bíblia lá estava tomando uma cachaçinha, me deu um vinho aí, coisa boa. Aí chegou uma hora que o rei ficou chiola. Sabe o que é ser chiola? Não, pastor. Chiola é o cara bêbado. Tá. Aí o rei ficou meio bêbado. Aí chegou pro outro rei e disse, eu tenho muito dinheiro, meu irmão. Eu tenho ouro, tenho prata. E o outro rei, é mesmo? Mentira, tu tem mesmo? Tenho. Abre os tesouros aí pra mostrar pra esse rei aí o tanto de ouro que eu tenho. Aí o secretário do rei chegou no ouvido do rei assim, rei, não convém não, o senhor tá meio bêbado, deixa pra mostrar depois. Eu sou o rei aqui, quem manda nesse negócio aqui sou eu. Abre os tesouros pra esse rei ver que eu tenho ouro. Abra! Então, o babãozinho teve que abrir, né?
Aí quando abriu, o rei que tava bebendo com ele olhou, muita prata, tem ouro, olha aquela caneca ali, aquela panela de ouro. Eu tenho ouro demais, rapaz, eu tenho ouro demais. Quando ele terminou a cachaçada dele e o rei saiu, quando o rei foi fechar a porta, estava o profeta na porta. Aí o profeta olhou para ele e disse: esse rei que tu mostraste o tesouro de Jerusalém virá e levará todo o tesouro e você como escravo e seus filhos. Olha! Olha, pastor. Que lapada! Aí, resultado, esse rei que viu o tesouro, certamente eu acho que ele devia estar acompanhado com um filho, que o rei não andava só, morreu. Então, deu a impressão que o profeta mentiu. Ei. Mas o filho do rei, que também é da mesma carne, né? Veio, matou o rei e levou todo o tesouro de Jerusalém. Nossa Senhora, tá vendo? Por ele ter mostrado, ter confiado, né? Mostrando. Confiado demais, Maria de Lourdes. E mostrar, né? É, porque a gente anda com roupa, Maria de Lourdes, porque a gente não tem capacidade de mostrar nem de ver. Infelizmente, não se pode mostrar. Né? É o mundo. O título dessa mensagem que eu e você, Maria de Lourdes, plot, aprendeu o nome, plot. Plot. Olha, poderia ser assim, cuidado com o mundo. Né? O mundo não se converte porque você se converte não, Maria de Lourdes. Não converte mesmo. Não, Maria de Lourdes é crentinha de Jesus, amém e tal, mas o mundo não se converte não. O mundo se faz até de igreja. Então o mundo é perigoso. Temos que ter muita cautela. A ordem, Maria de Lourdes, plot, é vigiar, né? Vigiar, né, pastor? Como falei antes, é vigiar, se pegar a Deus e tomar, e ter muita cautela, né? Maria de Lourdes, aqui já é 1h12. Vamos fazer uma oração. Aí que oração? Aqui já é 6h12 aqui, pastor. Daqui a pouco eu tenho que ficar levantada mesmo. Tá vendo? Então eu gostaria que você fizesse uma oração por todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Sim, pastor. Né? Então, para todas as que estão escutando e aqueles também que não estão escutando, pertencem à nossa igreja, estão precisando. Meu Deus Todo-Poderoso, aqui estou diante dos teus pés, junto com o pastor Joilson de Assis, e junto com todas as irmãs e irmãos que estão escutando nesse momento, que estão espalhadas pelo mundo, desde o Brasil, a Europa, a Ásia, toda a parte que estiverem. Pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que tenha compaixão de nós, como Ele sempre teve. Tem compaixão, Senhor. Sangue na cruz, para nos salvar, pelo seu amor, para salvar nossos pecados, para nos dar a oportunidade de ter uma vida eterna. Senhor, nos protege nesse mundo que está muito difícil, que nós estamos sendo engolidos por lobos. Protege-nos, Senhor, desses lobos. Nos dê força, nos dê o seu divino Espírito Santo, essa luz que nos protege, Senhor, que nos guia nos nossos caminhos, que nos protege dia a dia. Seja onde nós estivermos, na nossa casa, no carro, na estrada, no trabalho, em qualquer ambiente que entrarmos e sairmos com a tua luz iluminada do Espírito Santo, nos dando essa proteção. Senhor, abençoe nosso pastor Joilson, abençoe nosso esposo. Abençoe mesmo, Senhor. Abençoe, Senhor, todos os ouvintes que estão ouvindo, todas as irmãs. Abençoe as pessoas no mundo, Senhor, que estão passando sacrifício, que perderam suas casas, que estão nas tempestades, que tiveram enchente, que pegaram fogo, que estão nos hospitais, que estão na cadeia, que estão que estão sendo injustamente injustiçados. Senhor, tenha misericórdia. Olha essas ovelhas que estão lhe buscando, Senhor. Senhor, estamos diante de Ti, pedindo o seu perdão pelos nossos pecados e dê sua misericórdia, Senhor. Nos dê capacidade e inteligência para que podemos entender a sua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor. Me abençoe a mim e também a minha família. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado